Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu peço que ative o sininho para não perder aos próximos conteúdos. A história a seguir, já adianto para você que é uma história repleta de informações. Informações esta que cativará a sua imaginação. A história da humanidade ela é um tesouro repleto de narrativas míticas que nos conduzem através de deuses, anjos, gigantes e desastres. A primeira impressão dessas histórias é fascinante e misteriosa, mas uma análise mais profunda revela uma narrativa alternativa da história humana que muitos ainda não descobriram. Neste contexto, emerge uma relíquia antiga intrigante conhecida como o Livro de Enoque, atribuído ao seu bisavô, Enoque. Este livro revela surpreendentes insígnias sobre as origens do mal, os anjos caídos, os nefilins, o dilúvio, o Messias e os destinos finais. No entanto, ele foi mantido oculto no conhecimento público, pois contém informações tão chocantes que foram excluídas da Bíblia. Quem foi Enoque? Segundo a Bíblia, Enoque foi o bisneto de Adão, o pai de Matusalém e um homem que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele é uma das únicas duas pessoas da história a serem levadas diretamente para os céus, escapando da morte. Deus o arrebatou após 365 anos na terra, conforme declarado em Gênesis 5:24, destacando sua fé inabalável. A história de Enoque é repleta de tradições judaicas e cristãs, e ele é creditado como autor do intrigante Livro de Enoque, também conhecido como o Escriba do Julgamento, no Novo Testamento. A história de Enoque é repleta de tradições judaicas e cristãs, e ele é acreditado como o autor do intrigante livro de Enoque. Em um mundo marcado pela injustiça e impiedade, a coragem de Enoque em levantar sua voz para anunciar o julgamento de seus contemporâneos era notável. No entanto, a verdade sobre este personagem mítico, suas experiências sobrenaturais, só pode ser desvendadas por meio dos livros apócrifos, atribuídos a Enoque. Mas como esses livros foram descobertos? No final de 1946 e início de 1947, adolescentes beduínos que pastoreavam suas cabras e ovelhas nas proximidades do antigo assentamento à beira do Mar Morto fizeram uma descoberta surpreendente. Um jovem pastor, lançando uma pedra em uma abertura lateral de um penhasco, ouviu o som de algo quebrando. Investigando, eles encontraram uma coleção grande de jarros de barro, 7 dos quais continham pergaminhos de couro e papiro. Um negociante das antiguidades adquiriu esses tesouros, que eventualmente chegaram às mãos de estudiosos. Estes estimaram que os textos tinham mais de 2.000 anos. A notícia dessa descoberta desencadeou uma corrida por caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos, que desenterraram dezenas de milhares de fragmentos adicionais de pergaminhos em 10 cavernas próximas. Estes manuscritos, somando entre 809 e 100, continham o livro de Enoque, composto por 5 livros: o livro dos relógios, as parábolas, o astronômico, as visões dos sonhos e a epístola de Enoque. O livro de Enoque é considerado duvidoso e foi excluído das escrituras judaicas e cristãs. No entanto, ele foi descoberto entre os pergaminhos do Mar Morto, datando da aproximadamente 300 a.C. a 100 a.C. Curiosamente, a Igreja Ortodoxa Etíope inclui este livro em seu cânone das Escrituras, e Judas o menciona como o 7º depois de Adão no Novo Testamento. Pergaminhos do Mar Morto também contém fragmentos do livro de Enoque em aramaico, grego e latim, provando que ele era conhecido por alguns judeus.
em primeiros cristãos do Oriente, influenciando suas crenças e práticas. Além disso, há outro texto relacionado, como o livro dos gigantes, o livro do jubileu e o livro das luminárias celestiais, todos compartilhando temas e histórias, como os anjos caídos, os nefilins e o segredo celestial. O livro de Enoque é dividido em 5 seções principais, cada uma com seu próprio tema e estilo. No primeiro livro, o livro dos vigilantes, somos introduzidos aos nefilins, gigantes criados pelos anjos caídos que se uniram a mulheres humanas. O segundo livro, o livro das parábolas, apresenta parábolas sobre a chegada do Messias, o Filho do Homem, que julgará os maus e recompensará os justos. Já o terceiro livro, que simboliza ali o livro das luminárias celestes, revela o mistério do céu, explicando o movimento dos astros e ensinando a observar o calendário celestial para cumprir as regras divinas. Enoque descreve 2 visões extraordinárias no quarto livro. O livro das visões de sonhos nos leva em uma jornada pelo tempo e espaço. No primeiro sonho, somos transportados à criação do mundo, aos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e suas posteriores gerações. Enoque testemunha a revolta dos anjos e a profanação do mundo, que nunca mais se recuperaria. Ele observa a libertação de Adão e sua família, e o imenso dilúvio que purifica a terra de todo o mal. No segundo sonho, Enoque contempla a trajetória de Israel, desde a opressão no Egito até a conquista de Canaã, a ascensão e queda dos reis, o exílio, a restauração, a vinda do Messias e o julgamento final das nações. Este sonho também nos oferece uma visão de um novo céu e uma nova terra, onde os justos habitarão para sempre. Estes sonhos estão repletos de símbolos e mistérios, revelando o plano secreto de Deus para a sua criação. Predições, visões e representações de lugares e criaturas celestiais são abundantemente encontradas no livro, distinguindo-o de outros manuscritos atribuídos a Enoque. Além disso, há um quinto livro conhecido como Enoque I, ou Enoque I, composto por várias cartas escritas por Enoque. Nessas cartas, ele aconselha, adverte e inspira seus leitores, discutindo algumas das suas profecias e visões, incluindo aquelas relacionadas ao surgimento do Anticristo, a tribulação e a ressurreição dos mortos. Enoque também cita trechos de sua outra obra, como o livro dos vigilantes e parábolas, bem como fontes externas, como o livro de Noé e o manuscrito dos gigantes. O manuscrito de Enoque começa com um alerta à humanidade sobre os anjos caídos, que transformaram a terra em um lugar de maldade, derramamento de sangue e feitiçaria. Enoque, segundo os escritos antigos, era o guardião dos tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o ministro direto do trono de Deus. Essa obra também revela informações intrigantes sobre os anjos caídos, que pecaram ao multiplicar-se com mulheres terrenas e revelar segredos celestiais não destinados à humanidade despreparada. A conclusão do livro, nos cânones bíblicos, provavelmente se deve ao fato de que ele continua e continha também profecias sobre o próprio Cristo. A informação, a história dos vigilantes e dos nefilins é igualmente fascinante e misteriosa. Os vigilantes eram anjos encarregados de supervisionar o planeta e os seus habitantes, conhecidos como os filhos de Deus. No entanto, alguns desses vigilantes foram corrompidos por seu desejo por mulheres terrenas, casando-se com elas e gerando filhos. Essas crianças, chamadas de nefilins, eram as crianças dos anjos, junto ali com as mulheres, da época. Não eram humanos comuns, eram seres poderosos
heróis e guerreiros das lendas e mitos antigos. Os Nefilins não eram meros mortais. Eles eram o resultado de uma união entre um anjo, e o ser humano. Os anjos caídos, juntamente com as mulheres da época. O termo Nefilins pode até sugerir que eram o resultado de nascimentos anormais ou abençoados. Eles não eram apenas personagens de contos antigos, eram figuras marcantes na antiguidade, repletas de mistérios e poderes. Podemos ver também, semelhantemente, alguns filmes que reportam imagens de gigantes da época antiga, algumas culturas egípcias, enfim, acaba-se que dá margem a essa história contada pelo livro de Enoque. A fonte da violência, maldade, conhecimento oculto na Terra foi atribuída aos vigilantes e aos Nefilins, considerado as origens do mal e a causa do dilúvio. Os vigilantes não apenas pecaram contra Deus ao deixar suas moradas celestiais e se envolver com mulheres humanas, mas também ensinaram artes, ciências proibidas aos seus descendentes e à humanidade, incluindo guerra, astrologia, magia, feitiçaria e adivinhação. Sua influência corrompeu a ordem natural da criação, introduzindo pecado e morte no mundo. Deus, insatisfeitos com ações dos vigilantes e Nefilins, enviou seus arcanjos como Miguel, Gabriel e Uriel para amarrar e aprisionar os vigilantes no abismo, um lugar sombrio de tormento, até o dia do julgamento. Ele também decretou que os Nefilins e os seus aliados humanos seriam destruídos por um grande dilúvio que cobriria toda a terra. Deus escolheu Noé, um homem justo e irrepreensível, para construir uma arca e salvar sua família, juntamente com um par de todas as espécies de animais. A história dos vigilantes e Nefilins no livro de Enoque difere da narrativa em Gênesis 6, onde os filhos de Deus e as filhas dos homens são brevemente mencionados sem muitas explicações. A foco em Gênesis 6 é a maldade generalizada da humanidade e a tristeza de Deus por sua criação. O dilúvio é apresentado como uma resposta à corrupção e violência de toda a carne, não apenas à descendência dos anjos e das mulheres. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Enoque pode ser uma expansão ou interpretação do relato em Gênesis, enquanto outros argumentam que ambos os textos se baseiam em uma tradição antiga comum. A história dos vigilantes e Nefilins é fascinante e complexa, revelando segredos e mistérios sobre o mundo antigo e o plano divino. Ela também suscita muitas perguntas, desafios para a nossa compreensão da natureza dos anjos, a origem do mal e o relacionamento entre os anjos e a humanidade. Outra narrativa intrigante do livro de Enoque é a jornada de Enoque, escolhido por Deus para ser um mensageiro e testemunha dos anjos caídos perante a justiça. Enoque foi levado ao céu e recebeu várias visões e segredos dos arcanjos. O livro revela seu papel como profeta e mediador entre Deus e a humanidade. Enoque era um homem justo e irrepreensível, que andava com Deus. Ele foi o 7º patriarca depois de Adão e o pai de Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia. Além disso, Enoque era bisavô de Noé, o herói do dilúvio. A Bíblia afirma que Enoque agradou tanto a Deus que não morreu, mas foi levado diretamente por Deus para o céu, como mencionado em Gênesis 5:24. O livro de Enoque nos proporciona uma visão mais detalhada do que aconteceu com Enoque após o seu arrebatamento por Deus. Revela que ele foi escolhido para ser o mensageiro e testemunha dos anjos caídos, bem como das ações justas e fiéis do remanescente da humanidade que obedecia a Deus, esperando pela sua salvação. O livro descreve a jornada de Enoque levado ao céu por 2 seres angelicais gloriosos que acompanharam pelos 10 céus.
cada um mais alto e mais esplêndido que o anterior. Em cada céu, Enoque testemunhou diferentes maravilhas e mistérios e conheceu diferentes arcanjos, e revelaram segredos sobre a criação, os reinos celestiais, os corpos celestes, a história de Israel e o julgamento dos iníquos. Algumas das visões mais notáveis incluíam um trono de Deus, cercado por querubins de fogo, serafins e outros seres angelicais, que louvavam e adoravam a Deus com vozes poderosas. Enoque também viu a face de Deus, que era como um sol glorioso, e ouviu sua voz, que era como um trovão. Enoque teve a graça de ver o Filho do Homem, o Messias, sentado ao lado de Deus, com um rosto mais belo do que qualquer ser humano. Ele foi informado de que o Filho do Homem julgaria tanto os vivos quanto os mortos e herdaria todas as coisas. Enoque também testemunhou a árvore da vida, que estava plantada no jardim do Éden e trazia 12 tipos de frutos, cada um diferente do outro. Esta árvore era reservada para os justos, que dela comeriam e viveriam para sempre. Enoque viu que a árvore era imensa e a sua fragrância enchia o ar. O livro também revela a existência do abismo, um lugar escuro e sombrio de tormento, onde os anjos caídos e os vigilantes estavam presos e aprisionados até o dia do juízo final. Vamos destacar aqui que os vigilantes eram anjos, que eles estavam a trabalho de Deus, para que assim pudesse vigiar a humanidade naquela época. Há uma diferença muito grande dos vigilantes, por conta de que eles tomaram uma atitude, eles cobiçaram a filha dos homens da época, e assim se dá a origem dos Nefilins, a mutação entre os anjos e as mulheres. Esses eram os vigilantes que estavam presos e aprisionados até o dia do juízo final. Enoque absorveu todo o conhecimento de Deus naquela época. Ele observou que o abismo estava repleto de fogo, fumaça e adoração, e que os vigilantes, aqueles anjos, sofriam muito lá. Eles transgrediram uma ordem direta dos céus ao se juntar com mulheres da época. Além disso, ele notou que o abismo tinha 7 estrelas, que eram os líderes dos vigilantes, e foram amaldiçoados também por Deus. O lugar dos mortos também foi abordado no livro, dividido em diferentes seções de acordo com os atos das pessoas que morreram. A primeira seção era para os justos, aguardando a ressurreição e a recompensa. A segunda seção era para pessoas normais, esperando pelo perdão divino por seus pecados. A terceira seção era para os iníquos em sofrimento e angústia, aguardando a punição divina. A quarta seção era para os apóstatas, em trevas e desespero sem esperança ou salvação. O livro também revela o papel de Enoque como profeta e mediador entre Deus e a humanidade. Enoque foi um profeta porque recebeu revelações e profecias de Deus e dos arcanjos. Ele escreveu em um livro para gerações futuras. Ele também foi um mediador, intercedendo e orando pelos anjos caídos, aqueles mesmos, pelos pecados humanos, e entregando mensagens e advertências de Deus. Este era Enoque, que ele intercedeu naquela época por esses anjos. Enoque é brevemente mencionado na Bíblia, tanto em Gênesis 5 quanto em Hebreus 11. Em Gênesis 5, ele faz parte da genealogia de Adão e Noé, e é dito que ele andou com Deus e não experimentou a morte, mas foi levado por Deus. Em Hebreus 11, Enoque é incluído entre os heróis da fé, sendo mencionado que ele agradou a Deus e foi arrebatado para não ver a morte. O livro de Enoque aborda tópicos apocalípticos e esotéricos.
incluindo as origens do universo, corpos celestes, história de Israel e punição dos ímpios. Também apresenta o Messias, o Filho de Deus, que se senta ao lado de Deus e julgará tanto os vivos quanto os mortos. Uma parte intrigante do livro é conhecida como o Apocalipse das Semanas, que retrata uma visão futura dividida em 10 períodos ou semanas, cada um representando uma fase distinta da história humana e da salvação. Cada semana apresenta realizações e características significativas, desde o nascimento de Enoque até o estabelecimento do reino da justiça na era messiânica. O livro de Enoque é uma obra repleta de mistérios, revelações e profecias que arremessam os seus leitores em um mundo celestial e espiritual, oferecendo vislumbres profundos sobre a fé, o julgamento e o destino da humanidade. Neste período, haverá um julgamento justo e todos os pecadores serão removidos da terra, destinado à destruição eterna. Isto representa o clímax da tribulação, quando os ímpios serão punidos e os justos serão justificados. Na 10ª semana deste período, ocorrerá uma transformação notável. Um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos, e Deus habitará com seu povo. Este é o início de uma nova criação, onde todas as coisas serão restauradas e aperfeiçoadas. A narrativa babilônica de Admeton-Runa, o 7º monarca antes de Luciano, que foi associado a um domingo e recebeu revelações sobrenaturais, impacta a forma como o livro de Enoque interpreta a chegada do Messias e outros eventos. O, entre aspas, Filho do Homem, fecha aspas, uma figura celestial destinada a julgar a terra e estabelecer um reino eterno. É descrito no livro de Enoque como o Messias. O livro de Enoque apresenta uma visão única do fim dos tempos, com mudanças cósmicas, conflitos entre anjos e intervenções celestiais. Essa narrativa difere da encontrada nos livros bíblicos de Daniel e Apocalipse em diversos aspectos. Por exemplo, o foco em vigilantes e nefilins como os principais inimigos de Deus e de seu povo é uma característica distinta do livro de Enoque. Além disso, ele não menciona o milênio ou a ressurreição dos mortos, embora faça alusão a uma divisão final entre justos e ímpios. As linhas do tempo e os símbolos usados no livro de Enoque também divergem da narrativa bíblica, incluindo o uso de animais e das semanas. Este é um texto misterioso e controverso, que afirma revelar segredos sobre os anjos, os gigantes e o fim dos tempos. Embora não faça parte da Bíblia e contradiga muitos de seus aspectos, algumas pessoas ainda consideram que o livro de Enoque contém verdades, percepções ocultas. É importante notar que o livro de Enoque menciona Noé, embora a Bíblia ensine que Enoque foi levado ao céu antes do nascimento de Noé. Também atribui a corrupção da terra a um demônio chamado Azael, enquanto a Bíblia menciona apenas Lúcifer, que é o Satanás, como originador do pecado. Embora o livro de Enoque tenha seu valor histórico e seja considerado inspirador por algumas pessoas, preste bastante atenção nisso. Este livro não faz parte dos escritos inspirados da Bíblia. Em vez disso, é classificado como um texto pseudepigrafo, escrito por alguém que não era o próprio Enoque. Sua essência da Bíblia está relacionada a contradições com a Bíblia, bem como a questão sobre a sua autenticidade e autoria. Portanto, enquanto intrigante, o livro de Enoque não é reconhecido como uma escritura divinamente inspirada pelos cristãos. O que é que você acha sobre a veracidade deste livro de Enoque?
Deixa aqui pra gente saber nas seções de comentários abaixo. E além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Dá aquele super joinha para fortalecer e indique este vídeo aos seus amigos ao compartilhá-lo. Nós se vemos, até a próxima!